Ok, professor. Obrigado. Então vamos nós. Olha, módulo 6, revisão preparatória para o nosso questionário. Esse questionário vai valer 1 ponto, tá? Podem fazer à vontade, não tem assim, não existe uma urgência para que vocês me entreguem esse questionário, vocês podem fazer à vontade. É interessante que vocês sanem todas as dúvidas aqui nesse módulo, porque é como eu falei, o questionário vai ser isso aqui, é esse módulo. Então, se você conseguiu fazer o procedimento de acordo com esse módulo, então pronto, você vai conseguir fazer o questionário de olhos fechados, sem nenhum problema, tá? Vocês irão ver em algumas etapas desse módulo que foi importante a gente aprender aquela parte do fator de potência, aquela parte da potência reativa, porque eu vou precisar para realizar esse projeto, tá bom? Então vamos lá. Nos módulos iniciais, vimos o conceito de projeto elétrico, o procedimento de acordo com a norma da ABNT, a norma que rege instalações elétricas de baixa tensão, que é a NBR 5410 de 2004, que em 2008 nós tivemos uma leve revisão. No módulo de hoje, faremos uma revisão do levantamento da área, seção transversal, ou seja, qual é a bitola, qual a grossura desse condutor, que vai ser utilizado em uma instalação elétrica, utilizando os 4 critérios já estudados anteriormente. Então, assim, de certa forma vai ficar tranquilo, porque a gente não vai precisar fazer aquele levantamento de área, levantamento de perímetro. A gente já vai estar numa etapa bem avançada. Nós iremos fazer o cálculo para encontrar qual a seção transversal utilizando os 4 critérios. Tá bom? Então, eis aí a nossa questão. Nossa questão, eu tenho aqui um quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição disponibiliza uma tensão de 220 volts, certo? Eu tenho aqui um alimentador, tá? Uma tomada aqui, que essa potência aqui é de 9.900 volt-ampere, é a potência, tá bom? O fator de potência para essa tomada é de 0,85. Esse índice é de indutivo. Então, por exemplo, fator de potência indutivo. O valor do fator de potência é esse. Esses valores, meus amigos, que eu estou colocando aqui, são valores fictícios, tá bom? Só para a gente aprender a manobrar essas equações. Eu tenho aqui uma outra tomada, cuja sua potência é de 8.800 volt-ampere, e o fator de potência é de 0,75. Esse quadro de distribuição disponibiliza a fase e disponibiliza o neutro, para que você consiga ligar, obviamente, a tomada. Bom, da tomada até o quadro, essa primeira tomada tem 10 metros de comprimento. Para a segunda tomada, do quadro para a tomada ou da tomada para o quadro, eu tenho aqui 20 metros. Então, 10 metros para a primeira tomada, 20 metros para a segunda tomada, certo? Nós iremos fazer o cálculo em cima dessas informações aqui. Eu peço para que vocês façam essa questão aí no caderno de vocês, tá? Porque vai ficar mais fácil de vocês conseguirem acompanhar o procedimento, para a gente fazer o levantamento aqui em cima da primeira tomada, em cima da segunda, certo? De acordo com a tensão e de acordo com o comprimento. Então, eu vou dar um tempinho aqui, de uns 3 minutinhos aqui, tá bom? Para vocês copiarem isso no caderno. Por gentileza, eu peço que vocês só sinalizem para mim, tá? Quando concluir, que é para que a gente consiga dar andamento a essa questão. Terminei agora. Aqui já está ok. Ok, professor. Tem mais alguém copiando?
Beleza, o Hudson já copiou, o Felipe também, o Elton, o Ronald. Pronto, então posso mudar, não é isso? Acredito que sim, né? Ninguém respondeu? Beleza. Tranquilo aqui. Pronto, então vamos lá. É interessante que quando a gente se depare com uma questão dessa, a gente consiga entender o que a questão está querendo dizer. Bom, a alimentação desse circuito aqui vai ser 220 volts, certo? Então eu tenho fase neutra. Quando eu tenho uma alimentação dessa, a gente fala de que é uma alimentação monofásica. E monofásica quer dizer que é uma fase, tá? Então só tem uma fase aqui, fase neutra. Vai alimentar as tomadas, nós vimos que a tomada precisa de fase neutra para alimentar, beleza? A potência para essa primeira tomada é de 9.900, fator de potência 0,85. Essa outra tomada 8.800 volt-ampere, com fator de potência 0,75. Beleza. A questão diz o seguinte: o circuito é formado por cabos unipolares de cobre, de PVC. Só tirar até o áudio ligado aqui. O circuito é formado por cabos unipolares de cobre, de PVC, instalados em bandeja não perfurada, método C. Então, olha aqui, olha, o método que eu estou utilizando agora para essa questão é um método diferente. Nós tínhamos visto que a instalação estava sendo feita em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Para essa situação, nós estamos utilizando esses condutores instalados em bandeja não perfurada. E qual é o método que nós vamos utilizar? O método C. Não se preocupe que na questão eu vou entregar a tabela toda prontinha, tá? Todas as informações. Além de se tratar de um circuito de força, porque nós estamos falando de tomada, então é o circuito de força. A temperatura ambiente desse circuito é de 30 graus Celsius. A questão da temperatura, pessoal, quem vai definir a temperatura é o técnico que foi executar o trabalho. Um exemplo, eu não tenho como colocar 40 graus Celsius, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a temperatura lá é muito baixa. Então, assim, a depender da temperatura ambiente do local, ele deve estipular uma temperatura X para ele colocar, né, nos cálculos, tá, do projeto. Então, para essa questão, o técnico ele colocou a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Bom, nós vimos aqueles... Oi. Essa questão da temperatura, ela é uma regra, assim, digamos, local? Essa temperatura vai ser de acordo com o local. Porque, por Na exemplo... norma, né? Ela vai estar adotada como ainda. Olha, nós não vimos lá aquelas tabelas, 40, 41, 42? E a tabela fala justamente sobre essa questão da temperatura. Bom, por exemplo, se eu coloco uma região que é muito fria, digamos 10 graus Celsius, temperatura, eu não vou colocar no cálculo um valor do fator de ajuste de acordo com uma temperatura de 35, 40 graus. Então, assim, vai depender muito da região que você vai estar trabalhando e onde vai, obviamente, estar instalado esses condutores. Um vai ser dependendo da temperatura ambiente do local. Isso. A estimativa, né? Uma média. Por exemplo, hoje aqui está fazendo 28 graus. Certo, você está fazendo 28 graus aqui hoje. Mas a média de temperatura aqui, por exemplo, em Fortaleza é quanto? Entendeu? Aí pronto, aí você faz uma estimativa de média de temperatura. O técnico, ele verificou que, de acordo com o ambiente que ele foi fazer a instalação, a temperatura é de 30 graus Celsius. Se a gente recorrer à tabela 40, a gente vai verificar que o valor do fator de ajuste é 1. Beleza. Eu achei que era nacional. Oi? Não, eu tinha achado que era nacional. Não, mas isso vale para o Brasil todo, né? Porque essa norma é brasileira. Mas tu entendeu essa parte que eu quis dizer? Entendi. É porque eu achei que esse ajuste da temperatura ambiente era nacional, né? Dos 30 graus Celsius. Não, ela não é um padrão, né? A temperatura vai ser de acordo com o local que você vai fazer a instalação. E lembrando que essa norma, logicamente, só vale para o Brasil, né? Essa NBR 5410. A instalação não é subterrânea. Então, se não for subterrânea, eu vou continuar utilizando o fator de ajuste sendo 1. Então, eu já vou deixar pronto esses dados para vocês. E a quantidade de circuitos agrupados é 1. Então, eu determinei que nessa bandeja só vai passar um circuito, tá? Essa bandeja não perfurada. Bom,
fazendo uso dos 4 critérios que nós vimos, aqui tem sala de aula porque eu só fiz copiar e colar, certo, pessoal? Da questão do tempo da sala de aula. Para dizer vistos em aula, né? Dimensione os condutores e o disjuntor. Considere o tempo de atuação do dispositivo de proteção de 0,2 segundos. Então, é rápido. Quando você pensar que isso vai acontecer, ele já tem efetuado seu disparo. Oi? Tempo de quê? O tempo de atuação do dispositivo de proteção. Nós vimos isso na última etapa. Esse TE é o tempo de atuação. Tempo de atuação do dispositivo de proteção, tá? Tempo de disparo. Certo? Bom, o tempo é 0,2 segundos. Beleza. Assuma que a corrente de curto-circuito seja da ordem de 50 vezes. Então, o que é que acontece? Se houver um curto-circuito, o valor da corrente nominal vai aumentar em 50 vezes. Então, o fator que eu vou utilizar tem como valor 50. E a corrente do circuito, que é a corrente... vou repetir de novo isso aqui, para você entender direito. Assuma que a corrente do circuito é da ordem de 50 vezes. Aqui é I corrente do circuito B, mas é A corrente do circuito B, tá? 50 vezes. Então, o que eu vou ter que fazer? Para eu calcular a corrente de curto-circuito, eu tenho que ter em mãos a minha corrente nominal, ou a corrente de projeto, e vou ter que multiplicar essa corrente de projeto pela questão das vezes que ele pode gerar um curto-circuito. Então, por exemplo, o técnico ele disse assim, a corrente de curto-circuito vai ser 100 vezes o valor da corrente de projeto. Então, ele vai fazer esse cálculo, certo? Considere esse valorzinho de K aqui, nós vimos lá na parte final, que é a tabela 30, tá bom? Eu vou explicar esse fatorzinho K, que a gente vai utilizar na última situação aqui, tá bom? Bom, para essa questão, nós vamos utilizar os 4 critérios, tá? Tanto da seção mínima, quanto da capacidade de condução, da queda de tensão e do curto-circuito. Então, nós vamos utilizar esses 4 critérios. Se fosse possível, eu queria que vocês copiassem só algumas informações. Qual a informação? K1 igual a 1, K2 igual a 1, K3 igual a 1, tempo de atuação aqui 0,2 segundos, esse valorzinho aqui, que é o fator igual a 50, e esse K igual a 115. Só esses valores, não precisa vocês copiarem a questão não, por favor. Somente isso aqui, olha, K1 igual a 1, K2 igual a 1, K3 igual a 1, T igual a 0,2 segundo, fator igual a 50 e esse K igual a 115, tá? Vocês vão precisar dessas informações para que a gente consiga resolver os 4 critérios. Pronto, então vamos nós. Continuando a nossa questão. Eu vou querer só que vocês copiem essa parte dos fatores de ajuste, tá bom? Eu fiz só uma correção aqui, tá? Eu coloquei aqui, assuma que a corrente de curto-circuito é da ordem de 50 vezes a corrente de projeto. Que é a mesma corrente do circuito, sabe o que a gente chama IB, certo? Que é aquela primeira etapa que nós fizemos para calcular o valor da corrente. E esse valor, que é K igual a 115, esse fator K a gente encontra lá na tabela 30 da NBR 5410. Então, vamos iniciar o procedimento, começando primeiro pelo primeiro critério, que é o critério da seção mínima. Esse critério, conforme nós vimos, eu não vou precisar ter o trabalho de fazer cálculo, então não precisa. Eu vou simplesmente me atentar para a tabela 47 da norma, para definir qual é a seção mínima a ser utilizada. Eu posso mudar o slide, pessoal? Pode. Beleza, então vamos nós. Então, para o critério da seção mínima, eu vou simplesmente utilizar a tabela 47. E na tabela 47, eu vou verificar aqui para circuitos de força, que é a mesma coisa de tomadas. Circuito de força, a bitola mínima a ser utilizada é a de 2,5. Professor, por que tem esse 27? Porque eu vou mostrar para vocês que o valor da corrente pode ser diferenciado a depender de como vai ficar essa instalação. Naqueles exemplos que nós fizemos, nós utilizamos
o chamado eletroduto de seção circular dentro de alvenaria. Então, vai ficar dentro da parede. Para esse tipo de situação, o condutor de 2,5 vai ter uma corrente limite de 24 amperes. Como nós estamos utilizando em bandeja não perfurada, então o valor da corrente aumenta. Mas essa informação não é cálculo, viu, pessoal? Essa informação não é cálculo. Essa informação aqui tem na tabela que eu peguei da norma. Então, eu tenho aqui, olha, 2,5 milímetros quadrados, que é o valor mínimo para circuito de tomadas. E, de acordo com o local onde vai ficar condicionado esse condutor, a corrente limite vai ser de 27 amperes, certo? Então, basta que vocês copiem assim, tabela 47, circuito de força, fase 2,5 milímetros quadrados, 27 amperes. Então, por gentileza, copiem. Eu estou fazendo bem detalhadamente, que é assim, você pegou esse procedimento, então vai fazer a mesma coisa no questionário. Então, pronto, você já fez o critério da seção mínima. O nosso próximo procedimento vai ser fazer o levantamento das potências. Vocês copiaram 2 valores de potência. A potência que vocês copiaram lá das tomadas são potência aparente. E como a minha ideia é fazer um circuito só para isso, não vou fazer circuitos separados, então é interessante que eu faça o levantamento da potência ativa daquele componente. É por isso que eu coloquei abaixo daquela informação, eu coloquei o fator de potência. Porque eu vou precisar do fator de potência para atrelar dessa informação. Bom? Então vamos lá. Seção mínima já está feito, né? Não precisa fazer mais nada. É só colocar fase, sendo tomada 2,5, sendo iluminação 1,5, e o valor da corrente vai depender do ponto onde vai estar instalado os condutores. Pelo critério da capacidade de condução, vamos nós. Vocês aprenderam na aula passada fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente e tal. E vocês viram que o fator de potência, o FP, é P dividido por S. Fator de potência é a potência ativa dividido pela potência aparente. Bom, nesse caso eu estou querendo a potência ativa. Então, na matemática, se eu tenho o fator de potência aqui, na parte de cima eu tenho P e abaixo eu tenho S, se eu quero o fator de potência, se eu quero a potência ativa, perdão, eu vou ter que passar para o outro lado. Então, ao invés de dividir, agora eu vou multiplicar. A fórmula exata é essa. Potência ativa vai ser potência aparente vezes o fator de potência. No caso, eu coloquei aqui 1, porque como são 2 tomadas, então eu estou levando em consideração que essa potência é de acordo com a primeira tomada. Vamos lá. Potência 1 vai ser potência ativa 1, vai ser igual a potência aparente 1, que é S1, vezes o fator de potência 1. Tá? Bom, uma vez que você conseguiu o valor dessa potência ativa aqui, você fez o cálculo, você já sabe qual é o valor da potência que realmente vai efetivar um trabalho útil. Isso na primeira tomada, tá bom? Depois que você adquirir o valor da potência ativa, o próximo procedimento é encontrar a potência reativa. Veja que essa fórmula vocês viram na aula passada. A única coisa de diferente que tem é que eu tenho esse número 1 aqui no meio. Esse número 1 por quê? Porque é o reativo 1, que é de acordo com a tomada 1, que vai ser igual a raiz de S ao quadrado, que no caso é S1 ao quadrado, potência aparente 1, menos a potência ativa 1 ao quadrado. Tá bom? Eu só deixei dessa forma para ficar diferente. Bom, se eu for transformar isso em valores, vamos acompanhar comigo. 9.900 é da primeira tomada, vocês podem acompanhar aí. Eu tenho 9.900, vezes o fator de potência, que também já tem na informação aí da questão. Você vai fazer um cálculo, vai adquirir um valor de potência ativa. Certo? Depois que você encontrou esse valor, você vai passar para cá. 9.900, que é o valor da potência aparente, ao quadrado, menos esse valor que foi esse resultado aqui, olha. 8.415 watts. Vocês, qualquer coisa, façam na calculadora. Se tiver dúvida como fazer, me avisem, por favor.
Então, eu tenho aqui, olha, 9.900, potência aparente 1. Oi? Não, desculpa, pode dar sequência. Eu não entendi, falhou a comunicação. Era em casa que eu ia falar, desculpa, pode dar sequência. Show, beleza. Então, pessoal, essa informação já tem na questão. Você vai multiplicar por esse fator de potência que já tem na questão. Agora você encontrou a potência ativa dessa tomada, tá? Com essa informação, você vai fazer o cálculo do primeiro reativo. Então, primeira potência reativa vai ser a potência aparente, que já tem na questão, 9.900 ao quadrado, menos 8.415, que é a potência que vocês acabaram de encontrar. Realizando esse cálculo, você adquiriu um valor de 5.215,15 volt-ampere reativo. Então, já tenho aqui duas informações. A potência ativa da primeira tomada e a potência reativa da primeira tomada. Tá bom? Eu peço para que vocês copiem, por gentileza, para a gente passar para o levantamento agora da segunda tomada. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tiverem em algum processo aí, por favor, vocês sinalizem para mim. Então, 9.900 vezes 0,85. Estou fazendo a calculadora aqui só para conferir, mas é isso mesmo. 8.415. Aí eu tenho aqui a raiz. Lembrando, viu, pessoal? Quando você colocar o raiz na calculadora, vocês abram parêntese, por favor. Abre parêntese. Aí vocês coloquem 9.900 eleva ao quadrado, menos 8.415 eleva ao quadrado e fecha parênteses. FP é o que mesmo, professor? Não entendi, amigo. É o que mesmo? O FP F. Não. é o fator de potência. Tá certo, obrigado. Então, o resultado é esse, pessoal. Da primeira tomada, eu tenho 8.415 com potência ativa. E eu tenho a primeira potência reativa, referente à primeira tomada, com 5.215,15 volt-ampere reativo. Professor, Diga lá, eu amigo. estou perguntando de novo sobre o volt, o VAR, Pronto. se é arredondado o valor. Assim, o resultado, se você fizer esse cálculo aqui, ele vai dar 5.215,1486, alguma coisa. Eu só fiz para arredondar para 15, tá? Mas para a gente ficar combinado entre todos nós aqui, nós podemos deixar duas casas depois da vírgula, tá? Duas casas depois da vírgula, sem precisar se preocupar em arredondar. Eu só arredondei aqui, mas não precisa não. Se fosse para fazer, ficaria 14. Então, vamos deixar assim padrão, que é bom que a resposta fica toda bonitinha, por igual. Tá bom? Então, vamos, assim, deixar sempre duas casas depois da vírgula. E vamos, assim, não se preocupar em arredondar valores. O próximo procedimento, pessoal, é encontrar a potência ativa da tomada 2 e a potência reativa da tomada 2. Bom, sendo assim, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Qual a diferença que vai ser feita agora? No lugar de P1 vai ser P2, no lugar de S1 vai ser S2, no lugar de fator de potência 1 vai ser fator de potência 2. O reativo será reativo 2, que vai ser igual a raiz de S ao quadrado, só que esse S vai ser o S2, menos P2 ao quadrado. Bom, a potência 1, a potência 2, você vai encontrar um S2, que você já tem na questão, que é a potência aparente. Já tem o fator de potência 2. Vai encontrar a potência ativa da segunda tomada. Com o valor da potência ativa da segunda tomada, você vai fazer o cálculo do reativo 2. Porque você já vai ter a potência aparente na questão e já tem acabado de encontrar a potência ativa da questão. Fazendo esse procedimento, você vai encontrar a potência 2 ativa e a potência reativa 2. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Mesma coisa. Uma dica que eu dou, tá? Faço desse jeito que eu estou dizendo. P2 igual a S2 vezes fator de potência 2. Q2 igual a S2 ao quadrado menos P2 ao quadrado. Daqui uns 3 minutinhos para vocês fazerem, passar para o papel e a gente vai conferir o resultado. O senhor pode só voltar no slide da questão para me tirar uma foto, professor? Eu cheguei atrasado. Sim, na hora. Só um instante, viu, pessoal? Vou só mudar aqui rapidinho.
Esse aqui? Não, da questão mesmo. A gente tem Cada questão, né? Tá bom. Pronto, obrigado, professor. Nada. Pronto. Então dá um tempinho para vocês fazerem a potência 2, potência ativa 2 e potência reativa 2. Para fazer a do 2 também. No caso, vocês vão fazer a potência ativa da segunda tomada e a potência reativa da segunda tomada. Certo. Pessoal, enquanto vocês copiam, eu vou só pegar um caderno aqui, tá? Do outro lado aqui, só um instante. Professor, Oi, me diga só mais. Ah, tá. O que é unidade, né? Q1 é unidade 1. O que quer dizer a letra? tá falhando a tua comunicação. Fala de novo, por favor. O que quer dizer a letra Q? Q1. Q é o que? Q é potência reativa. Tá, obrigado. Potência ativa, o S é potência aparente, o P é potência ativa. E o FP é o fator de potência. Eu só coloquei aqui um para a gente saber que é da primeira tomada, né? Aí você vai repetir do mesmo jeito que se encontra aqui, com a diferença que você vai colocar agora 2, que vai ser referente à segunda Certo. tomada. Tá bom? Obrigado. Quando vocês copiam, eu vou só aqui rapidinho, só um instante.
Pronto, pessoal, encontraram o resultado? Professor, deu 5.813,77 watts, tá certo? Vou conferir agora com você. Dá uma olhadinha aqui. Meu Deus. O teu quê? Não foi isso? Nesse caso, a gente não vai se preocupar em passar o valor para aquilo, né? A gente vai deixar do jeito que está, para não ter aquele problema de estar convertendo para aquilo, convertendo para kilowatt, alguma coisa assim. Então, vamos deixar do jeito que se encontra, porque fica melhor para a gente conseguir fazer o cálculo. Deixa eu só tirar, tem áudio ligado aqui para não dar interferência. Pronto, então vamos lá. Professor, Oi. eu não estou entendendo, não. Eu não estou entendendo, não. Essa resolução que o senhor fez aí, dessa raiz quadrada, por que deu 5.200? Eu achei 27 mil e tanto. Vamos lá. Eu vou colocar a calculadora aqui, que é para saber se você está fazendo correto ou não, tá? Tá. Vou pegar a calculadora aqui. Aí fica melhor a gente vendo como é que se realiza esse procedimento. Bastante. Vou botar a calculadora aqui na tela. Ah, não, perdão, entendi. Perdão, professor, eu entendi. Eu não tirei a raiz quadrada. Foi isso. Pronto, é o que eu já ia te dizer. Eu só fiz a subtração, não tirei a raiz quadrada. Mas mesmo assim, deixa eu aproveitar a deixa aqui e colocar Mas faz aí, por favor. Eu acho bacana que é bom que a galera consegue ver também. Tá. Bom, então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse procedimento? Aqui, para multiplicar, não tem o que fazer, né? Vamos ver só essa questão da raiz. Eu vou colocar o raiz, abro parênteses, 9.900, elevo ao quadrado, menos 8.415, ao quadrado também, fecho parênteses. Pronto. Então, o resultado, 5.215,14. O que você fez, provavelmente, foi isso aqui. 9.900 ao quadrado, menos 8.415 ao quadrado, e ficou esse valor, não foi isso? Foi esse resultado que você tinha achado? Cadê o homem? Sumiu? Não, estou aqui. Sim. Eu achei 27 mil e tanto. Isso, Pronto, foi esse valor aí. Pronto, esse aqui. Vocês estão vendo a calculadora aqui na tela? Estou vendo, professor. Tá, né? Pronto. Aí vamos lá. Esse valor, você tirou esse valor sem o raiz. Aí quando você apertar o raiz, aí sim, ele vai dar esse resultado. Certo? Pois então, a questão foi realmente porque você só não tinha colocado a raiz. Beleza, então vamos lá. Quanto é que deu os resultados? Só para a gente conferir. Conforme eu falei, a única coisa que vocês iam fazer no lugar do 1, colocar o 2, para ficar diferenciado, né? Então, por exemplo, você encontrou a potência ativa da primeira tomada e a potência reativa da segunda tomada. Agora, da primeira tomada também. Você agora vai encontrar a potência ativa da segunda tomada e a potência reativa da segunda tomada. Bom, realizando esse procedimento, você pegou 8.800, que já tem na questão, que você multiplicou por 0,75, que é o fator de potência, e com o resultado dele, que no caso aqui é 6.600, você utilizou para fazer o cálculo da potência reativa. Isso, no caso, a gente chama de reativa da tomada 2 ou reativa 2. 8.800, que a questão já tem, 6.600 foi o que você acabou de fazer. Ah, só esqueci de colocar aqui o ao quadrado. Oi, pode ter. O meu... Ah, só vai fazer aí, né, na calculadora também. Porque o meu deu 5.813,77. Mas tu colocou exatamente esses valores aqui? Deixa eu até conferir aqui, porque eu posso ter me enganado. Coloquei. O fator de potência dele deu... 8.800 ao quadrado, tá certo, menos olha. 6.600 ao quadrado. Aí deu esse resultado. Menos, né? Aí deu 33.880.000. Aí eu peguei e fiz a raiz desse negócio, aí deu 5.813. Uhum. Coloca o professor, ali está sendo quadrado, 6.600.
Pois deixa eu só colocar aqui. Pois é, eu vou corrigir isso aqui agora. Pronto. Pronto, tá aqui, quadrado. Deixa eu puxar a calculadora. Tá? Puxar a calculadora aqui, a gente... Gutenberg, Oi, amigo, pode dizer. em questão do ponto, porque quando a gente faz na calculadora, né? Aqui dá 5,8206, que é esse mesmo valor, no caso aí. Pronto, é o seguinte, você só que pode o ponto, encontrar... ele Você pode encontrar na calculadora vírgula e pode ponto. falar. Tá? Pode encontrar vírgula e ponto. Uhum. Quando você for fazer o cálculo, o decimal vai ser contado pelo ponto. 0,80, 12,5, tal. Sim. Se você colocar 2.000, você não vai colocar 2,000 porque ele vai contar como 2. O que passa do ponto é um decimal. Sim. Na calculadora, você pode Ele contar está com 5 vírgulas, né? Pronto, aí nesse Então, caso, vai ó, até o ponto, no caso. o Sim. ponto, do ponto para lá, é um fator decimal. Então, nesse caso aqui é 5.215, não considera isso aqui, tá? 5.215,14 ou vírgula 14, não tem problema. A primeira você não considera, você vai considerar a segunda, tá? Deixa eu fazer essa aqui para vocês. Raiz, Então, o meu tá certo aqui. raiz, abre parênteses, 8.800 ao quadrado menos 6.600 ao quadrado, fecha parênteses, igual. 5.000, olha aqui, ó, não considerei isso aqui, ó, 5.800, continua do mesmo jeito, 5.820,65. Oi? Essa minha calculadora aqui não é normal, não, mano. Porque ela dá um valor quando eu faço. Aí quando eu vou fazer outro. Mas deu certo agora? Deu certo agora. Vai entender. Tava Eu botei do acumulado na mesmo memória jeitinho. alguma coisa. 33.880. Aí botei aí deu 5.813. Aí eu fui fazer de novo, agora deu esse valor aí. Eu já dei isso. Ei, qual é a marca da sua calculadora, hein? É a do próprio celular, pessoal. A calculadora minha. Na sala de aula, Xiaomi. eu costumo fazer assim, quando alguém assim não consegue assim, colocar o resultado certo, né? Eu pergunto qual é a marca da tua calculadora. Aí o cara diz assim, pai, a marca é tal. Aí eu digo, então é por isso, por causa da marca. Não tem nada a ver, não. Talvez foi só algum besteirinha, procedimentozinho errado que você fez. Só isso. Calculadora de chinês, pessoal. Calculadora de Tem chinês. problema não. Faz o cálculo do mesmo jeito, meu chapa. Eu já passei muito tempo com essas calculadorazinhas, a chamada Xing Ling, e nunca tive problema, não, com relação a isso. Às vezes é só um procedimentozinho mesmo. Lógico, se for levar em questão de qualidade, né, os outros pontos. Mas em questão de fazer cálculo, faz a mesma coisa. Tem bronca não. Professor, Diga lá, amigo. o senhor pode voltar até o ponto da questão onde aparecem esses valores, 9.900, 8.800, Ó, sim. Ora, só um por instante. favor. Aqui. Isso aqui? Foi por isso que eu não consegui fazer a questão, não tinha esses valores. Aham. Então, aqui, olha. Aqui é o S1, Obrigado. potência aparente 1, fator de potência 1. S2, que é a potência aparente 2, fator de potência 2. Tá? Comprimento 10 metros, comprimento 20 metros para a segunda tomada e tensão de 220. Bate um print aí dessa imagem. Já tirei foto aqui. Obrigado, Tá? professor. Pronto. Aqui eu vou só fazer as correçõezinhas, tá? Questão só mesmo de texto. Não tem problema não. Então, pronto. Ó, fizemos. O que foi que nós acabamos de fazer? Peguei a potência ativa e a reativa da primeira tomada, a potência ativa e reativa da segunda tomada. O próximo procedimento, pessoal, tem mais alguém copiando essa parte aqui? Acho que não, né? O que eu vou fazer agora? Presta atenção. Para você encontrar a corrente de projeto, você vai ter que ter a potência aparente, que é o S, e vai dividir pela tensão de fase neutra. Esse S é o que eu ainda estou em busca, tá? Como eu vou fazer um circuito só, eu estou juntando a primeira tomada com a segunda tomada, que no final das contas vai ficar um circuito único. Como eu já encontrei as duas potências ativas e as duas potências reativas, eu vou agora somar. Então, o próximo procedimento é somar as potências ativa e reativa referente aos dois circuitos. Então, se você procurar na questão anterior, veja aqui, olha, potência 1, 8.415, potência 2, 6.600.
e vou somar essas duas potências ativas. Potência reativa, 5.215,15 com 5.800,65. Então, eu já tenho aqui os dois valores também. Certo? Eu vou querer que vocês realizem a soma desses dois valores. Eu já tenho, obviamente, aqui o valor pronto, mas eu quero que vocês façam pela questão da prática, tá? Então, eu vou somar as duas potências ativas, as duas potências reativas, para aí sim eu fazer o cálculo da potência aparente total. Então, só aguardar aí vocês fazerem para me dar o resultado. Vocês podem me dizer assim mesmo. 8.415 mais 6.600. E a potência reativa de 5.215,15, que no caso da calculadora já está 0,15, mais 5.820,65, que dá 11.035,80. Só vejam aí se confere, tá bom? Com o resultado dos senhores. Eu não consegui, não, professor. A letra Q é o quê mesmo? Reativo, potência reativa. Potência reativa. E a letra Exato. P é potência ativa, não é isso? Exato. E aí essa é a potência aparente. Obrigado. Bom, uma vez que você fez... Oi? O segundo é 11.035,8, né? Isso, exatamente. Ah, tá aí. Bom, agora tá beleza, porque olha, eu já encontrei a potência total, que compreende as duas tomadas, a potência reativa das duas tomadas. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular a potência aparente total, porque é ela que eu vou precisar para dar início ao cálculo da minha corrente. Como é que eu faço para calcular a potência aparente total? É através da formulazinha que vocês fizeram na aula passada. Eu expliquei de fator de potência e tal. Então, para calcular a potência aparente total, eu vou fazer a raiz da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. E eu já tenho aqui, olha, 15.015, vou elevar ao quadrado, vou somar com 11.035,80 ao quadrado, e no final das contas eu tiro a raiz dessas duas potências aqui, da soma dessas duas potências. Então eu quero que vocês façam esse cálculo, sempre abrindo parênteses, tá bom? Sempre, depois da raiz você abre o parênteses. E vocês irão me dizer qual foi o resultado da potência aparente total. Com certeza o valor da potência tem que ser, lógico, maior do que esses dois valores aqui, tanto a reativa como a ativa. Por quê? Porque nós vimos na aula passada que a potência aparente é a potência total do circuito. Então não tem o que fazer aqui não, é pegar os valores aqui e jogar na fórmula. Dá 18.634,35. Eu achei 347 milhões. Ah, tem que tirar a raiz quadrada. Acho que o resultado correto é esse de 18 mil, viu? Eu acredito que seja de 18 mil. 18.634,35. 18 mil, então. Vamos lá fazer aqui, rapidinho, acho que dá tempo. Oh, meu Deus, 15.000, Olha aqui. aliás, 15.015,16. Olha, raiz, abre o parênteses. Aí vamos lá, esse valor aqui, 15.015, né? 15.015 ao quadrado, mais essa potência reativa, que é 11.035, 0,80, né? Ao quadrado.
Deixa eu ver se eu coloquei raiz lá no começo. Coloquei, pronto. Meu Deus, 18.634. Aí eu vou fechar o parêntese. Fechei o 35. parêntese. Deu quanto aqui? Olha, 18.634,35. Então, sempre assim, raiz, abre o parênteses, coloca esse valor ao quadrado, mais esse valor ao quadrado, e você vai ter o resultado final. Vamos só para conferir, tá bom? Certo? R$ 18.634,35 VAR. Ah, VAR não. Tem que corrigir, pessoal. Isso aqui é VA, tá bom? Isso aqui é potência aparente. Vou tirar aqui, pronto. P2, só corrigir aqui. Detesto quando tem esses errozinhos assim. Aqui. Pronto, só corrigir aqui. Então, a potência aparente total teve como resultado 18.634,35. Então, esse foi o valor da potência aparente total, que compreende as duas tomadas. Então, eu tive que fazer o levantamento da potência ativa, da potência reativa, para depois somar essas potências e depois pegar o total dessas potências para encontrar a potência aparente total. Bom, depois que eu fiz esse procedimento, aí sim eu vou dar início ao cálculo da corrente de projeto. Tá bom? Com a potência aparente total do circuito, que foi o que nós acabamos de encontrar, é possível encontrar a corrente de projeto. Então, a corrente de projeto vai ser a potência aparente, no caso total, dividido pela tensão entre fase e neutro. Fazendo esse cálculo, esse é o valor que vocês encontraram, de 18.634,35, dividido pela tensão de 220 volts, que é a tensão entre fase e neutro. Circuito monofásico, né? Então, você vai simplesmente pegar essa potência e fazer a divisão pela tensão de fase neutra, 220, tá? Façam essa divisão, que depois dessa etapa, o próximo procedimento é fazer a corrente de cálculo. Então, primeiramente, a corrente de projeto, que vai ser a potência aparente pela tensão de fase neutra, para depois encontrar a corrente de cálculo. Esse vem depois de encontrar o S? Eu cheguei agora. Aqui é a potência aparente que vocês encontraram, né? Agora há pouco. Que foi a soma das potências ativa e reativa da instalação. 18.000, né? 18.634,35. Aí está encontrando a... Agora é a corrente de projeto. Certo. Da primeira situação vai dar 5,07. Qual a primeira situação você está dizendo? Tem a 2 vezes 1 sobre 56. Não sei se vai considerar o cobre o mesmo valor. Ah, ali no caso você está falando do outro critério, né? Da queda de tensão, não é isso? Nós vamos levar em consideração o cobre. Vamos levar em E a queda de tensão vai ser 0,04 mesmo? Também, os 4%, não é isso que você está querendo dizer? Vai continuar do mesmo jeito. Então, olha aqui. Professor.
Oi. É porque eu entrei agora. Eu perdi alguma coisa aí após o intervalo. Não, na verdade nós paramos na potência aparente, né, total. Eu quero que vocês copiem essa parte aqui, que é a corrente de projeto. Essa potência é a potência que vocês acabaram de encontrar. Potência aparente total. E aqui é 220, né, que é a tensão de fase neutra. Ah, então tranquilo. Bom, depois que eu passo para essa etapa, o próximo procedimento é calcular a corrente, fazer a corrente de cálculo. A gente chama de belinha, mas existem livros ou apostilas que podem colocar IC, tá bom? Mas é da mesma coisa. Corrente de cálculo, corrente de belinha, vai ser a corrente de projeto, que vocês acharam agora, dividido pelos fatores de ajuste. Nesse caso, tá filé demais, porque a corrente de projeto já tem aqui. E os fatores de ajuste, se vocês se ligarem na questão, o fator de ajuste K1, K2 e K3 tem como resultado 1. Então, pode verificar que a temperatura ambiente 30 graus Celsius, né? O K1 vai ser igual a 1, de acordo com a tabela 40. Ali eu já entreguei os valores prontinhos. Não é subterrânea. Fator de ajuste K2 igual a 1. Número de circuitos no mesmo eletroduto, só um circuito. Então, o K3 vai ser também igual a 1. Bom, então, logicamente, o resultado tem que dar o mesmo. 84,70 dividido pelos três fatores. Eu sigo essa risca porque eu vou dar um exemplo. Digamos que no exemplo que eu citar, eu digo assim, considere 5 circuitos passando no mesmo eletroduto. Então, nesse caso, o K3 já não vai ser igual a 1. O valor já vai ser diferenciado. Tá? Nesse caso, o valor vai dar o mesmo, logicamente, porque os fatores de ajuste têm como resultado 1. Então, fiz o cálculo da corrente de projeto e agora fiz o cálculo da corrente de cálculo. Eu quero que vocês terminem de copiar e me enviem o resultado. Nós vamos passar por um outro procedimento. Então, para o critério da capacidade de condução, já finalizamos. Tá? Deixa eu ver aqui só. Então, Essa foi a primeira questão do questionário, galera. Vai ter mais 50 dessas. Nesse caso, olha, a corrente de cálculo vai dar o mesmo resultado, logicamente, que dividir qualquer coisa por 1, é lógico que vai dar a mesma coisa. Mas, assim, a gente adota sempre esse procedimento porque se a questão alterar os valores aqui, logicamente vai alterar o valor da sua corrente. Então, já resolvi, já matei aqui a capacidade de condução. A primeira, que foi a seção mínima, a tabela 47, já era. Você vai verificar qual a corrente de acordo com a bitola a ser utilizada. O segundo procedimento aqui da capacidade de condução, fiz aquele levantamento, né, das potências ativas, da reativa, somei as potências ativas, depois somei as reativas, encontrei a potência aparente, encontrei a corrente de projeto e a corrente de cálculo agora. Pronto, beleza. Só um instante. Então, feito esse procedimento, consultando a tabela C, a tabela de acordo com o método C, aqui é um pedacinho da tabela, tá bom? Eu retirei só para a gente ter uma base, como as coisas mudam. Ó. No exemplo que nós fizemos, se for embutido em alvenaria, a corrente que vai ser admitida no máximo para um cabo de 2,5 é 24 amperes. No nosso caso aqui, pelo método C, que é em bandeja não perfurada, um cabo de 2,5 ele vai suportar 27 amperes. Tá bom? É por isso que lá no início do critério da seção mínima eu tenho uma corrente de 27 amperes. Tá bom? Aí vamos lá. Quanto foi o resultado que eu encontrei? 84,70. Aí eu verifico aqui. Corrente. 36, beleza. 84,70. É o seguinte, vamos lá. Professor, se eu colocasse um cabo de 16 milímetros quadrados, estava resolvido? Estava. Entenda.
Por quê? Porque como a corrente lá é 84,70, um cabo de 16 suporta 85. Só que, assim, eu resolvi colocar logo um cabo de 25 milímetros quadrados, porque ele está muito próximo, está muito encostado. Então, assim, qualquer sobrecarga que acontecer, rapidamente esse condutor vai aquecer. Mas, assim, se você utilizasse, na prática, 16 milímetros quadrados, não estava errado, porque não passou desse valor de corrente. Porque eu optei por colocar um cabo de 25 milímetros quadrados, que no caso suporta a corrente de 112 amperes. Então, assim, fica um cabo assim, bem tranquilo mesmo. Um valorzinho bem folgado. Tá? Então, para capacidade de condução, o cabo seria utilizado, um cabo de 25 milímetros quadrados, suportando uma corrente de 112 amperes. Beleza. Então, vocês irão anotar só isso. Olha. Fase, capacidade de condução. Fase, 25 milímetros quadrados. 112 amperes. Só isso. Feita essa parte, nós vamos partir para a queda de tensão. Tá bom? Critério da queda de tensão. Como é que eu vou fazer o critério da queda de tensão? Simples, olha. O cálculo para este critério será feito da seguinte forma. Para a gente calcular a fase, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que será 2. Essas fórmulas nós já vimos, tá bom? Só estou repetindo. 2 vezes a resistividade do condutor, que no nosso caso vai ser cobre, que eu vou multiplicar pela primeira corrente, vezes o primeiro comprimento, mais segunda corrente, vezes o segundo comprimento. Isso vai ser dividido pela tensão entre fase e neutro e a queda de tensão no circuito. Bom, se eu passar isso para os valores, como é que vai ficar? Só preste atenção aqui, por gentileza. Ó. 2 é da fórmula. 1 sobre 56, porque se trata de condutor de cobre. 220 volts é a tensão entre fase e neutro. 0,04 é porque o critério que nós vimos da queda de tensão lá é 4%. Nós vamos adotar os 4%, tá bom? Como está em porcentagem, eu tenho que tirar da porcentagem. E como é que eu retiro da porcentagem? Pego esse valor e divido por 100. Dividir por 100, ficou 0,04. 45, que foi da primeira corrente. 10, que é 10 metros de comprimento. 40, que é da segunda corrente. E 20, que é do segundo comprimento. Eu quero que vocês, por gentileza, copiem aqui, façam o cálculo e me digam quanto foi que deu o resultado, por gentileza. 5,07 milímetros quadrados. Aí, assim, pessoal, você pode me perguntar, professor, essa primeira corrente, essa segunda corrente é de onde? É porque é o seguinte, essa primeira corrente vai ser de acordo com a primeira tomada. Alguém pode me informar qual é o valor da primeira tomada, a potência aparente da primeira tomada? Qual é o valor? Tem lá no comecinho o desenho da tomada e tem o valor da potência? Eu quero que você me informe qual é o valor da primeira potência. 18.634. Não. A potência aparente. Não, é 9.900. Pronto, tem lá de lá da tomada. 9.900 voltampere é a primeira potência da tomada. Eu quero fazer o cálculo da primeira corrente. O que você vai fazer? Você vai pegar aqueles 9.900 e vai dividir por 220. O resultado vai ser a primeira corrente. Segunda corrente vai ser os 8.800, que é a segunda potência aparente. E você vai dividir por 220 e vai encontrar 40 amperes. Tá bom? Então, esses 45 é a corrente de acordo com a primeira tomada e os 40 amperes é de acordo com a potência da segunda tomada. Vou dar uns 3 minutinhos aí para vocês tentarem fazer esse cálculo. Teve gente que já terminou, mas para quem não conseguiu ainda, tente fazer. Qualquer coisa eu faço aqui na calculadora também com vocês. Então, Mas eu preciso 0,04... que vocês tentem fazer.
esse 0,04 vai ser fixo até o presente momento, Fixo. então. 0,04 e 1 sobre 56, que é o da resistividade do cobre. Ok, obrigado. Deu O senhor pode botar só 5,07, é? Ou não? Isso, exato. É, exatamente. Tem alguém pedir para voltar? É só o quadro anterior que eu estava terminando de copiar. Tá bom. Isso aqui, Isso, rapidinho. você vai copiar só isso aqui, olha, capacidade de condução, fase igual a 25 milímetros quadrados, 112 amperes, tá bom? Essa tabela eu só coloquei para servir de referência. Aqui no questionário vai estar lá também. Vai estar no questionário, né? Certo. Vai sim, tem que estar. Ok, obrigado. Deu certo aqui já. Já viu, pessoal? Algumas pessoas encontraram já o resultado de 5,07. Foi isso que vocês acharam? Sim. Isso. Vamos lá, acho que dá tempo de fazer na calculadora. Eu vou ver se eu puxo a calculadora para cá. Vamos ver se a gente consegue fazer. Qual o procedimento? Vamos lá. Posso fazer assim, 2 vezes, abro parênteses, 1 dividido por 56, fecha parênteses. Aí posso continuar, vezes, abro parênteses, 45 vezes 10, mais 40 vezes 20, fecha parênteses, dividido, abro parênteses de novo, coloco 220, vezes 0,04. Resultado, 5,073, coloca 5,07 que está resolvido. Beleza? Então, resultado, 5,073. Aí, vamos lá. Qual seria a fase que eu iria utilizar? No caso, eu tenho que utilizar, obviamente, uma área de seção transversal que seja igual ou que seja maior. Bom, depois de 5,073, depois de 5 milímetros quadrados, a bitola que você vai utilizar, uma bitola de 6 milímetros quadrados, que suporta uma corrente de 46 amperes, de acordo com a situação e de acordo com o local onde vai estar instalado o cabo. Vou só voltar para mostrar para vocês rapidinho, olha.
6 milímetros quadrados, ó, 6 milímetros quadrados que suportam a corrente de 46 amperes, tá? De acordo com a tabela. Né? De acordo com a tabela. Todos copiaram, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação ao procedimento de cálculo? A dica que eu dou é que, como essa aula é gravada, vocês vão verificar o procedimento sendo feito com a calculadora. Então, assim, vai ficar mais fácil. Tá bom? Sempre lembrando de obedecer a questão do abre parênteses, fecha parênteses, porque isso vai facilitar para todos nós. Tá? E esse 24.11 é de quê, hein? Alguém colocou aqui no chat? 24.11. Isso, a parte de baixo é 220 vezes 0.04. Ah, sim. Esquece esse 24.11. Não sei se foi onde foi que tu tirou, tá? 220.0,04, que dá 8.8. Sempre lembrando, viu? Quando você colocar o dividido, você abre o parênteses, multiplica esses dois fatores aqui, fecha o parênteses e aperta igual. Tu tá fazendo na calculadora ou no celular? Porque no celular eu sou meio amarrado para fazer em celular. Ah, na calculadora, né? Pois é, da forma que eu falei, não tem como dar erro, não. Teve alguém que falou que estava com a dúvida com relação ao condutor de 25, foi isso? Isso, ali é o que foi escolhido o 25 mesmo. Pronto. É o que eu tinha, não sei se você chegou a escutar, mas eu tinha dito que poderia, de acordo com a corrente de 84.70, né, eu poderia escolher um cabo de 16 milímetros quadrados, que no caso suporta até 85. Só que como ele está muito pertinho, muito próximo, para ele não ficar muito encostado, aí eu resolvi colocar um de 25 milímetros quadrados. Só que se você tivesse determinado a escolher um condutor de 16 milímetros quadrados, não estava errado não, porque estava dentro do parâmetro da corrente, tá bom? Não tem problema não com relação a isso. Bom, beleza. O nosso último critério é o critério do curto-circuito. Para a gente calcular a corrente de curto-circuito, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele fator, que é a quantidade de vezes que vai atingir o valor da corrente de projeto, e vou multiplicar, obviamente, pela corrente de projeto. Bom, a corrente de projeto que nós fizemos foi de 84.70. O fator que a questão entregou foi de 50. Então, esse circuito, levando em consideração que pode chegar a 50 vezes o valor da corrente nominal, eu vou multiplicar 50, que é o fator, pela corrente de projeto, no qual eu encontrei um resultado de 4.235. Essa corrente é a corrente de curto-circuito simétrica, tá? Eu vou precisar desse valor para fazer o cálculo do condutor a ser utilizado para esse critério. Como é que eu vou fazer? De acordo com essa fórmula, que vai ser a corrente de curto-circuito vezes a raiz do tempo de atuação do dispositivo de proteção dividido pelo fator K. Então, eu já tenho todos esses dados. A corrente de curto-circuito, que é 4.235. Eu já tenho a raiz de 0,2, que é o tempo de atuação do dispositivo. E já tenho 115, que é o fator que nós iremos utilizar de acordo com a tabela 30. Então, eu já coloquei o valor para vocês de 115, do fator K,
Mas esse valor, vale lembrar que não foi um valor que eu chutei, não. Ali é um valor que já tem na norma, já tem na tabela 30. Se você fizer esse cálculo, você vai pegar os 4.235, que é a corrente de curto-circuito simétrica, vezes a raiz de 0,2 segundos, que é o tempo de atuação, dividido por 115, tá? Por gentileza, eu quero que vocês façam esse cálculo e me digam qual foi o resultado. Quando for colocar na raiz também, professor, abre parêntese Não, precisa na não. calculadora. Não precisa. Você não está fazendo nenhuma operação, né? Só a raiz desse valor. Não precisa colocar, não. Então, nessa situação, eu não preciso de parêntese, não, tá? No caso, se eu for colocar a operação toda, aí eu ponho um parêntese. Operação toda como? Sim. 4.235 vezes parêntese, raiz de 2, dividido por 115. Aqui não precisa de parêntese nem embaixo, não. Você pode fazer assim, para não ter perigo de dar algum vacilo. Você vai fazer 4.235 vezes raiz de 0,2 igual, pronto. Esse resultado dividido por 115. Que eu acho que vai dar 16 alguma coisa. Acredito eu. Você fazendo o cálculo, 16,46. pronto. 16,46. Né? Eu só arredondei para 5, porque depois do 4 foi um 6, né? 6, 9, 1, 2. Mas, repetindo mais uma vez, não precisa vocês se preocuparem com relação a arredondar valores. Vamos tentar manter sempre duas casas depois da vírgula, deixando para ficar padrão para todo mundo, na hora de corrigir, até para isso facilita. Beleza? Então, olha aqui. Como o condutor foi de 16,5 milímetros quadrados, eu procurei a próxima bitola, né? Próxima bitola, que no caso é 25 milímetros quadrados, de acordo com a tabela que vai se encontrar no questionário. Então, por gentileza, eu quero que vocês copiem essa parte aqui. Eu preciso que vocês façam também justamente o cálculo para conferir o resultado, tá bom? Porque pode acontecer de eu dar um vacilo aqui com relação ao cálculo e o resultado da com divergência. Então, vamos fazer de maneira compassada, né? Vou explicando passo a passo. Se tiver algum valor diferenciado, você sinaliza para mim que a gente vai e corrige agora na calculadora. Foi escolhido de 25 ali pela tabela também, por conta dos acréscimos que ele passa um pouquinho, né? A pessoa saiu. Pessoal, alguma dúvida com relação ao procedimento de cálculo?
Eu acho que está tranquilo, né? Porque eu coloquei aqui bem detalhado aqui, justamente para não ter perigo assim de surgir. Mas pode surgir alguma dúvida, mesmo assim, eu fiz de maneira bem compassada. Alguém vai falar alguma coisa? Não, é só para confirmar mesmo que o escolhido ali por 25 foi a vitória de 25 foi por conta de ter passado um pouquinho ali, não foi? Isso. É assim, é bom a gente deixar uma margem de folga, porque assim, lógico que um circuito ele não é para estar sofrendo sobrecarga, mas caso ocorra de sofrer sobrecarga, né, você tem uma margem de folga, então assim, vamos falar aqui de uma maneira bem simples e bem grosseira. O condutor ele pode respirar tranquilamente, porque vai ter uma margem de folga. Tá bom? Então, E, professor, a gente vai encontrar... Não entendi. A gente vai encontrar bitolas maiores? A gente vai encontrar bitolas maiores do que 25? Ah, sim, claro. Tem 50, 75, tem várias. Só que assim, para instalação elétrica de baixa tensão, a residencial, eu não chego nem a utilizar esse cabo de 25. Residencial não, né? Então, vamos lá. Seção transversal escolhida. A fase que nós adotamos foi a fase de 25 mesmo, 112 amperes. O neutro vai ser igual à fase. Vocês dão uma olhadinha depois na tabela 48, que é a tabela que referencia o condutor de neutro. O condutor de proteção, que é a proteção elétrica, vocês vão verificar através da tabela 58. E verifique lá na tabela 58 que eu posso utilizar um condutor de proteção reduzido. Tá? Nas aulas anteriores eu coloquei a tabela. E vocês verifiquem lá que quando ele ultrapassa o valor, no caso 25 milímetros quadrados, eu já posso reduzir o condutor de proteção. No caso do neutro, não. Ainda está na margem, então ele vai ficar na mesma seção transversal. Então, fase 25 milímetros quadrados, neutro 25 milímetros quadrados, condutor de proteção 16 milímetros quadrados. A corrente do disjuntor. Qual vai ser o valor da corrente do disjuntor? A corrente do disjuntor tem que estar entre a corrente de projeto e a corrente da capacidade de condução. A corrente de projeto nós fizemos lá, que deu 84,7. A corrente da capacidade de condução foi de 112 amperes, porque vocês escolheram o cabo de 25. Então, o valor da corrente do disjuntor que esteja entre esses dois valores é um valor de 100 amperes. Então, seria um disjuntor parecido com esse, tá? Só que com a corrente nominal de 100 amperes. Os valores nominais que eu tenho para disjuntores, tem 10, 16, 20, 25, 22, etc. Esses são os valores que eu vou encontrar. Depois de 100, eu tenho 125 amperes, 150 amperes, assim por diante. Beleza?